Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a Deus estamos aqui tendo mais uma oportunidade de poder aprender com as escrituras de nosso Deus, amém? Hoje nós estaremos lendo 1 Coríntios de número 15 e olha que Paulo ensina ao povo de Corinto. Ele diz assim: irmãos, eu quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo, pois eu sou o menor dos apóstolos, nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. A sua graça para comigo não foi em vão. Antes, eu trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos, se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas que isso? Seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra eles testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo. Dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo e em todos. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Também nós, porque estamos nos expondo a perigos em todo o tempo? Todos os dias enfrento a morte. Irmãos, isso eu digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se for por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato! O que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves têm outra, e os peixes também têm outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, e dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro é o da lua, outros das estrelas, e as estrelas diferem um esplendor umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita,
imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes de que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não serão inútil. Amém? Glórias a Deus por isso, meus amados. Aqui a gente vê que Paulo trazendo aqui novamente, mais um ensinamento profundo aos irmãos de Corinto. E aqui ele vai dizendo que o evangelho de Paulo aos Coríntios centrava-se na morte física e na ressurreição de Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus, que se fez homem, mas nunca pecou. Então Paulo iniciou aqui a igreja de Corinto. O evangelho que os coríntios originalmente receberam vinha dele. Paulo estava ali fundamentando as palavras do Senhor no coração daqueles homens. E não procedia de Paulo a proclamação de Jesus que ele entregou aos coríntios. Ele simplesmente deu aos coríntios o que ele mesmo havia recebido. De graça recebi, de graça eu dou. Então ele conheceu a Jesus e estava passando Jesus para as pessoas também conhecerem. Ele se via como um aro em uma longa corrente de testemunhas da verdade acerca da morte e da ressurreição de Cristo. Cristo morreu por nossos pecados, meus irmãos. A morte de Cristo cuidou definitivamente de nossos pecados. Ele sofreu em nosso lugar, a fim de suportar a ira justa de Deus contra nós. Segundo as Escrituras, Cristo viveu e morreu de acordo com as profecias a seu respeito lá no Antigo Testamento, em Salmos 16, Isaías 53. Várias passagens a gente vê a respeito disso. E a ressurreição confirma aqui o fato de que a morte de Cristo pagou todo o preço pelo pecado. O termo grego traduzido por ressuscitou aqui está no tempo perfeito, enfatizando os efeitos contínuos deste evento histórico. Hoje Cristo é o Salvador ressurreto. Ele é o nosso Salvador. Amém? Na época em que Paulo escreveu essa carta, meus amados, é possível que uma pessoa tenha confirmado a autenticidade das afirmações do apóstolo. A maioria dos 500 irmãos que viram a Cristo ressurreto, bem como todos os apóstolos e Tiago, meio irmão de Jesus, ainda viviam. Abortivo provavelmente seja o comentário de Paulo sobre o modo único pelo qual ele se tornou um apóstolo, ao contrário dos outros apóstolos que tiveram o benefício de um período de treinamento inicial com Cristo. Paulo se tornou apóstolo de modo repentino, sem a oportunidade de ter contato terreno com Cristo ou com seus ensinos. Ele simplesmente, posterior a Cristo ter morrido e ressuscitado, quando ele estava indo fazer uma perseguição, uma busca para aprisionar os cristãos, os que estavam no caminho, que diziam naquele tempo, ali Jesus se apresentou para Paulo. Então Jesus, ele não teve a oportunidade de andar terrenamente com Jesus, mas Jesus apareceu para ele, se mostrou para ele, e ali ele foi convertido, ele foi ali restaurado, e o Senhor mudou a história deste homem. Amém? Então aqui Paulo considera-se o menor dos apóstolos, porque antes havia perseguido a igreja. Ele diz, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, mas eu sou o que sou, porque pela graça eu fiz tudo isso, estou fazendo tudo isso. Amém? Não eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. São as grandes falas de Paulo.
A gente vai vendo isso em Atos 22, Efésios 3, 1 Timóteo 1, 15. São todas essas passagens que você vai vendo, né, a riqueza de tudo isso que Paulo estava fazendo em meio à palavra de Cristo. Amém? Ele diz assim: trabalhei muito, mesmo tendo começado tarde e não tendo treinamento de discipulado que os outros apóstolos tiveram. Paulo aqui viajou mais, fundou mais igrejas, escreveu mais livros bíblicos do que todos eles. Então, mas Paulo ele não atribuía seu êxito, né, a ele, e sim a graça de Deus. Né? Não eu que faço, é Cristo que faz. Simplesmente eu me despojo de todo o meu eu para que o Senhor possa me conduzir do jeito que Ele quiser. Por isso que Paulo fez o que fez. Amém? Era totalmente conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Graças a Deus. E ele diz aqui, seja a mim ou sejam a eles, né? Paulo não se importava com quem levantava o crédito pela fé dos coríntios, meus amados. Para ele, o que importava apenas era que os coríntios crescem na palavra verdadeira. Era o que importa para ele. Né? Alguns dos coríntios ali estavam, né, ensinando que não há ressurreição. E possível que estes oponentes ali de Paulo estivessem negando a realidade da ressurreição de Cristo. E é possível também que eles estivessem ensinando que a ressurreição é apenas espiritual e não física. Ou é possível que estivesse também ensinando que a ressurreição já havia acontecido. A gente vê também mais um exemplo lá em 2 Timóteo 2,18, para você concluir esse pensamento, né, que fala assim, 2 Timóteo 2,18, diz assim, ó, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Então tinha alguns irmãos ali entre os coríntios, né, que desviaram-se da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, já foi, né, e perverteram a fé de alguns. Então, meus amados, sempre vai ter um ou outro que começa a levantar heresias, começa a levantar falsas doutrinas. Sempre existiu e sempre vai existir. Mas nós temos que ter o discernimento de estarmos sempre baseados na palavra de Deus. Deus traz ensinamento profundo e não deixa nos enganar. Amém? Seja qual for o caso ali, eles contradiziam o ensino essencial de que Cristo ressuscitou fisicamente dentre os mortos e que quem crer nele algum dia também ressuscitará. Amém? E ele diz assim, seria vã a nossa pregação e vã a nossa fé se acreditássemos naquilo que os irmãozinhos estavam dizendo, né? Não é suficiente crer em algo. E é absolutamente essencial que aquilo em que uma pessoa crê seja verdadeiro. O objeto de nossa fé é importante, meus amados. Um Salvador morto não pode levar os pecados, livrar-nos da ira de Deus ou desenvolver um relacionamento conosco. Nosso Jesus não é morto, Ele ressuscitou, Ele está vivo, está à destra do Pai. Amém? Ele venceu a morte não venceu Ele. E ele continua dizendo, falsos testemunhas, né? No versículo 5 a 8, Paulo aqui listou várias pessoas, incluindo ele mesmo, que testemunharam a Cristo ressurreto. Negar a ressurreição era negar a veracidade dos testemunhos deles, né? Muitos homens viram Jesus ressurreto. Então, mais de 500 pessoas, né, puderam ter aquele testemunho. Então ele tinha garantia, ele tinha como comprovar que era verdade ali no início, que eles estavam, né, constituindo essas obras, que era veracidade, tinha verdade em tudo que eles estavam dizendo. Amém? E aqui ele continua dizendo, né, ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda assim vocês estão permanecendo no pecado. A morte de Cristo sem a sua ressurreição não nos teria livrado de nossos pecados. Né? Sem a ressurreição de Cristo, meus amados, aqueles que dormiram em Cristo, os mortos, estariam perdidos ou destruídos. Né? A palavra grega traduzida por vã, nessa passagem, fala de algo que não gera resultados. Sem a ressurreição de Cristo, meus amados, a fé cristã não traz perdão, nem vida futura na presença de Deus. Amém? Somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo diz isso. Né? Se os cristãos não tiverem esperança para o futuro, os pagãos podem legitimamente considerá-los tolos, uma vez que eles sofrem por nada, né? A gente vê até no filme de Apóstolo Paulo, onde aquela autoridade fala para Paulo, né? A respeito do que ele crê, que ele só sofre, só vive em cadeia, né? E Paulo traz uma resposta muito profunda ali para ele, assim, que a gente não sofre por aquilo que a gente não acredita, né? Então está sofrendo porque acredita e sabe que é verdade tudo aquilo que ele está passando. Então, meus amados, é por Cristo que nós vivemos. É pela palavra de Deus que a gente vive. Amém? Então aqui a gente vai vendo que Paulo vai mudando o clima do tom nesses versículos. Ele declara a veracidade da ressurreição de Cristo e faz o mesmo em relação
a do cristão, né? Jesus é as primícias de todos os outros que creem nele. Isso é uma metáfora do Antigo Testamento, né? Do pagamento inicial de uma colheita que prevê e garante a oferta definitiva de todas as colheitas. A gente vê isso, né, claramente em 1 Coríntios 16:15, Romanos 8:23, né? Uma vez que Cristo ressuscitou dos mortos, aqueles que dormem em Cristo têm a garantia de sua própria ressurreição. Amém? Então a morte veio por um homem. O primeiro homem chamou Adão, né? Que ele transgrediu a lei de Deus e trouxe o pecado e a morte ao mundo. A gente vê lá em Gênesis 2:17, Gênesis 3:19, e Paulo também continua dizendo isso em Romanos 5. Né? O segundo homem, Jesus Cristo, ele foi o sacrifício perfeito. Para o quê? Para levar embora o pecado e trazer vida e ressurreição àqueles que creem nele. Romanos 5 também enfatiza sobre isso. Então, por um homem entrou o pecado e por um homem saiu o pecado. Adão, ele era terreno, ele deixou o pecado entrar nele, ele destruiu a aliança, né? Ele se corrompeu. Então, todos os homens que eram gerados posterior a Adão eram gerados em corrupção. Compreende? Aí Jesus veio. Jesus não é terrestre, Jesus ele é espiritual, é celestial. E ele veio em forma de homem, mas ele não pertenceu ao gênese aqui de homem, né? Ele não absorveu, né, o DNA de Maria nem de José. Ele veio totalmente do céu, foi gerado no céu e foi colocado no ventre de Maria. Então ele não teve o DNA do homem, ele não teve pecado. Então era um corpo celestial, mas dentro, né, de um corpo físico. E por ele saiu o pecado. Amém? Glórias a Deus. Nós temos vida por isso, meus amados. Nós temos a paz por isso. Nós temos hoje a condição de viver o Evangelho por isso. Pelo ato que Jesus fez por mim e por você. Amém? Todos serão vivificados em Cristo. Ele está dizendo aqui, o princípio aqui é similar àquele registrado em Romanos 5, 18 e 19, né? Em que Paulo explica que pelo pecado de um homem, Adão, muitos foram feitos injustos, enquanto pela obediência de um homem, Cristo, muitos serão feitos justos. É por Cristo, meus amados, que nós somos justificados. O homem não tem condição nenhuma de se justificar por si próprio, né? Não existe justificação por si próprio. A justificação ao homem vem simplesmente por Jesus Cristo. Amém? Pelo perdão, pela misericórdia que Jesus pode nos conceder através do nosso arrependimento. Amém? Cada um, por sua ordem, indica que Deus tem um determinado desígnio para a ressurreição. A palavra ordem é um termo militar grego que também poderia ser traduzido por posição. O comandante ressuscita primeiro, suas tropas ressuscitam depois. Em 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18, meus amados, ele diz isso. Sua vinda é descrita como a volta de Cristo com aqueles que dormem, os mortos, né? Seguida da retirada da terra de todos os cristãos vivos. O fim aqui se refere a todos os eventos proféticos, né, restantes que ocorrerão após o arrebatamento da igreja e durante o clímax da história, quando Cristo houver aniquilado todo o império das trevas. Amém? Então, tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. Quando Cristo e a igreja estiverem juntos na vinda de Cristo, Deus estabelecerá seu reino na terra, né? Culminando ali um novo céu e uma nova terra, que é a nova Jerusalém, que já está preparada, né? E ele diz assim, quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade até o tempo do fim, o Pai subjuga tudo ao Filho. Então Cristo é o Senhor sobre o universo, meus amados. Cristo é o Senhor de todas as coisas existentes, físicas e espirituais. Tudo está debaixo de suas mãos. Amém? Então ele está dizendo aqui, todos os inimigos, Deus permitiu que o seu inimigo, que é Satanás, governasse como o príncipe das potestades do ar. Em Efésios 2:2 diz isso. Né? E o Deus deste século, Deus com D minúsculo, tá? Em 2 Coríntios 4:4 diz sobre isso. Mas o seu juízo final diante do Todo-Poderoso é certo. O último inimigo, a morte. A conquista da morte é a prova final da vitória de Deus e a inauguração do novo dia do Senhor. Lá em Apocalipse 20:14 diz isso, meus amados. Né? Muito profundo isso tudo que está acontecendo. A palavra de Deus, meus amados, ela já está trazendo, né, a prévia de tudo que está acontecendo. Quem está ligado nos sinais está percebendo as coisas que estão acontecendo. Né? Em Apocalipse 20:14 diz assim, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. Aqui foi vencido todas as coisas, meus amados, naquele grande dia, né? O Satanás e todos os seus demônios serão lançados de fato ali na morte eterna, e eles não terão poder para mais nada. E também as pessoas que negarem a Jesus, que, né, não estiverem na presença do Senhor, também serão junto com eles.
Então por isso que é muito importante a gente guardar o nosso coração, ter sempre, né, a mente parecida a respeito da palavra de Deus. Amém? Então, meus amados, aqui ele está dizendo várias coisas, né? O porquê que eles estão em perigos, né? Que ele viveu tantos perigos. Paulo arriscava a vida a cada dia. Fazer isso não teria sido de proveito algum sem a esperança de uma nova ressurreição, né? Então Paulo ele está falando assim, olha, não é em vão o que eu estou sofrendo. Tudo isso que eu estou padecendo na terra, né? É justo. Primeiro, porque eu fazia isso. Agora eu estou pagando o preço. E segundo, o próprio Senhor falou que eu vou entender e compreender o quanto importa sofrer pelo nome do Senhor. Então ele está arriscando a vida dele aqui com todo prazer. É duro, é ruim, é triste, sim, mas ele está tendo a esperança no quê? Na ressurreição, na recompensa dele lá na frente, não aqui na terra. Paulo estava sempre seguindo pela visão, meus amados, aquilo que Jesus entregou a ele, mostrou para ele, amém? Porque Paulo teria de suportar dificuldades como combater lá em Éfeso, né, contra as bestas. Teria sido melhor que ele adotasse a postura dos epicureus ali, buscavam o prazer de evitar a dor. A referência a bestas pode ser uma alusão aos inimigos humanos de Paulo lá em Éfeso, né? O texto de Atos 19 não registra aqui confrontação com animais. Então, geralmente eram homens que sempre confrontava Paulo, né? Sempre levantava ali pessoas, né, para levantar coisas horríveis contra ele. Paulo já havia advertido os coríntios, meus amigos, de que evitassem os irmãos cristãos que levavam uma vida imoral, né? Citando aqui um provérbio do poeta Minander: as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo advertiu os coríntios a manter distância daqueles que ensinam falsas doutrinas. E hoje, meus amados, nós também temos que ser assim. Fuja de quem ensina heresia, fuja de quem, né, ensina falsas doutrinas, né, quem adapta a Bíblia. Meus amados, a Bíblia não é para ser adaptada, é nós que temos que se adaptar a ela. Amém? Nunca deixa ser corrompido por causa de falsas doutrinas. Amém? A palavra de Deus é sim, sim, não, não, meus amados. Aqui está escrito tudo que nós devemos fazer da nossa vida. Amém? Então, isso aqui, tudo que ele está trazendo ali, né, aos coríntios. E ele finaliza ali, né? Mera carne e sangue não podem entrar na existência gloriosa de um corpo imortal. Algo deve acontecer a essa carne para que ela se torne incorruptível. Nós seremos transformados em corpos glorificados, meus amados. Isso aqui não vai subir, isso fica na terra, é óbvio, todo mundo sabe, mas nós seremos transformados em corpos glorificados. Por isso nós veremos face a face o nosso Deus. Amém? Todos nós seremos transformados. O ensino aqui é similar ao fornecido ao Tessalonicenses, né? 4:13 ao 18. Enquanto os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, o cristão vivo será instantaneamente transformado em seu corpo imortal na volta de Jesus. Amém? Os vivos receberão um corpo que não está sujeito à morte. As visíveis vitórias de Satanás no jardim do Éden e na cruz se inverteram na morte de Jesus e a sua ressurreição. Pela perspectiva da volta vitoriosa de Jesus, a morte e o inferno, né, o túmulo, não tem poder sobre os cristãos, porque Jesus já venceu os dois e nós participamos da vitória de Jesus Cristo. Amém? Os coríntios deveriam continuar firmes na obra de Cristo, especificamente por causa da ressurreição. O vosso trabalho não é vão. Toda a obra que fazemos para Cristo, meus amados, será recompensada. Amém? Tudo que você faz para Deus, não importa se é coisas grandiosas ou coisas pequenas, tudo tem um mérito, tudo tem uma recompensa, tudo tem, né, registrado para Deus o que você faz para Ele, né? Apocalipse 22:12 diz: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Cada ser humano tem um galardão, meus amados, para a honra ou para a desonra. Depende do que você faz da sua vida, o que você faz para Deus. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra, que você possa ter tido entendimento de tudo isso. Continue meditando, meus amados. Leia mais vezes e eu creio que o Espírito Santo de Deus vai trazer sabedoria e discernimento ao teu coração de tudo isso que a gente está lendo. Amém? Deus te abençoe.